E aí, meu time, bem-vindos ao quarto episódio da nossa websérie de educação financeira Papo que Rende. Hoje vamos falar sobre como escolher um mix de investimentos adequado para você. Não importa se você está começando agora com o seu primeiro salário ou se já está estabelecido, mas sente que sua vida financeira está apertada. Este episódio é para todos e para todas as pessoas aqui do Brasil. Já vimos nos episódios anteriores o que é gestão financeira, orçamento familiar, balanço patrimonial, matemática comportamental, alguns conceitos de economia para entender o que afeta o valor do nosso dinheiro e começamos a conhecer também alguns produtos de investimentos. Escolher os produtos e serviços financeiros certos é essencial para atingir seus objetivos. Cada pessoa tem necessidades e objetivos diferentes e é importante alinhar seus investimentos com eles. Mas você não precisa ser nenhum expert para investir, pois existem profissionais e instituições que podem te ajudar, como bancos, corretoras, assessores e consultores financeiros. Pense neles como um condomínio, onde você paga uma taxa simbólica para ter acesso a vários serviços especializados e a uma gestão profissional. Esses profissionais entendem realmente quais são tuas necessidades e quais são teus objetivos, montando um mix de investimentos para que você atinja os teus objetivos, para que você conquiste e realize os teus sonhos. Um exemplo disso são os gestores de carteiras de investimentos. Vou te fazer uma pergunta. Quanto que você acha que custaria para contratar um profissional com mestrado, doutorado, PhD, com 20 anos de experiência para cuidar dos teus investimentos? E se eu te contar que muitas vezes pode custar menos de R$10 por mês? Isso mesmo, menos de R$10 por mês. O que acontece é que esses profissionais cobram um percentual para administrar o seu patrimônio. Por exemplo, se você tem R$10 mil agora e aplicar, ele vai te cobrar 1% ao ano. O que isso significa? Que ele está te cobrando R$100 por ano, menos de R$10 por mês. Basta você pegar esses R$100 e dividir por 12, dá 8 e pouquinho. Mas como que ele pode cobrar tão barato e ser tão qualificado? Isso porque ele não vai administrar apenas o teu patrimônio, mas sim o patrimônio de milhares de investidores. Mas Turo, como que eles fazem isso? Através dos fundos de investimentos. Fundos de investimentos são como uma cesta onde várias pessoas colocam o seu dinheirinho e um gestor profissional decide onde investir esse dinheiro para poder obter os melhores retornos. E existem diversos tipos de fundos, como os fundos de ações, os fundos de renda fixa, os fundos multimercados, os famosos fundos imobiliários, entre tantos outros. Esses nomezinhos, para que eles servem? Para te ajudar a, quando olhar ele, saber qual que é o objetivo, qual que é o direcionamento daquele gestor para colocar o dinheirinho no investimento final. Por exemplo, os fundos de renda fixa, eles precisam investir principalmente em títulos de dívida, como os títulos públicos, aqueles famosos CDBs, as LCIs, as LCAs, as debêntures e tantos outros instrumentos de renda fixa. Geralmente, esses fundos, eles são muito mais seguros que os normais, porque os títulos de renda fixa tendem a ser menos voláteis, como por exemplo, que as ações. Só que um ponto é importante aqui. A renda fixa é pegar o seu dinheirinho e emprestar para alguém. Você também precisa saber para quem que ele está emprestando esse retorno. Por isso, além do nome de renda fixa, você pode encontrar no mercado muitos sobrenomes, como por exemplo, Fundo Renda Fixa Crédito Privado. Por que tem esse nome? Porque ele vai direcionar o dinheiro não para o governo, mas sim para empresas. E você precisa depois descobrir que empresas são essas. Mas tudo isso, quem está pensando
quem está escolhendo quem vai ser o devedor é o gestor do fundo. Então, mesmo que esses fundos ofereçam retornos mais previsíveis e estáveis do que, por exemplo, os fundos que investem em empresas, porque eles têm menos risco, você precisa saber quem que é o devedor final, porque o fundo está pegando o dinheiro e emprestando para esses devedores. E aí existem várias notas, se ele é um bom pagador, se ele não é tão bom pagador. Mas quando ele não é tão bom pagador, o que acontece? Você tem menos segurança, mas tem mais retorno. Quando ele é um bom pagador, você tem mais segurança, mas menos retorno. Por isso, os fundos de investimentos têm que ter esse profissional, esse especialista para analisar o risco e o retorno. Mas se você não está buscando tanta rentabilidade emprestando dinheiro, você quer mais segurança, você pode buscar fundos que o objetivo é emprestar o dinheiro para quem? Para o governo. Tudo isso tem esse profissional que vai escolher, mas você consegue identificar pelo nome do fundo. Fundo renda fixa, crédito privado, empresta mais para as empresas. Fundo renda fixa, curto prazo, ele empresta mais para o governo e o prazo é mais curtinho. Fundo renda fixa, simples, ele é tão simples que ele praticamente empresta o dinheiro para o governo e você pode pegar o teu dinheiro a qualquer momento de volta. Então, dentro da renda fixa também existem vários fundos, que ele é o nome de renda fixa, mas também tem esse sobrenome para dar esse direcionamento. Então, a grande vantagem do fundo de renda fixa é porque ele vai pegar bastante dinheiro e emprestar para várias pessoas diferentes, diversificando e diminuindo o risco de você ter um calote. Mas se você está acreditando que a economia vai crescer, que a gente vai ter uma inflação baixa, que todas as empresas vão se dar muito bem, o que você deveria buscar? Um fundo de investimentos que vai pegar o dinheiro e vai fazer o quê? Vai comprar empresas, vai se transformar sócias. Esses são os fundos de ações. Eles investem a maior parte do capital em ações de empresas. Eles tendem a ser mais arriscados, mas também oferecem um potencial muito maior de retornos. Eles são geridos por profissionais que escolhem quais são as ações que eles têm que comprar e quais que eles precisam vender. E o principal objetivo é aproveitar o crescimento e o desempenho das empresas para aumentar o valor do fundo. Mesmo dentro dos fundos de ações, você pode encontrar alguns fundos que eles têm uma estratégia de comprar somente empresas muito grandes, empresas que já estão extremamente estabelecidas no mercado, ou buscar fundos de investimentos que o gestor ele vai escolher as empresas que ainda não estão tão estabelecidas assim no mercado, mas que têm um altíssimo potencial de crescimento. Então, é importante você olhar dentro do fundo de ações qual que é o objetivo dele. Mas mesmo sendo fundo de ações para empresas que têm alto potencial de crescimento ou empresas que têm uma estabilidade muito maior, os fundos de ações, ele é ideal para investidores que estão buscando crescimento a longo prazo, que estão dispostos a aceitar a variação do risco de mercado, correndo riscos maiores de perdas. Fora esses dois fundos, nós também temos um fundo chamado fundo cambial. Para que ele serve? Ele investe em moedas estrangeiras, como por exemplo o dólar, o euro e entre tantas outras moedas. Eles podem servir como proteção, chamado de hedge em inglês, né? Eu digo que hedge não se escreve igual a vermelho, mas ele lembra vermelho. Perigo, perigo, perigo. Para quê? Porque ele serve de proteção da nossa moeda. Imagina que você vai viajar para o exterior daqui a 2, 3 anos e você está com receio que a moeda nossa se desvalorize, que você vai gastar muitos reais para comprar de repente dólares. O que você poderia fazer? Pegar uma parte do seu dinheiro e investir num fundo cambial, que ele vai estar atrelado à variação do câmbio, à desvalorização da nossa moeda,
que a consequência é a valorização das moedas estrangeiras. Claro que existem riscos, né? Porque o risco ele está associado aqui à variação das taxas de câmbio. Talvez o dólar diminua de preço e com isso o fundo cambial vai se desvalorizar. Eles podem oferecer retornos variados com essa valorização, desvalorização das moedas. Ele é muito indicado para você, além de poder investir e buscar uma proteção para a tua viagem, mas também para diversificar a sua carteira de investimentos, porque você não está mais investindo puramente agora no Brasil, você está investindo fora do Brasil. Olha só que investidor mais arrojado que você está sendo. Você está conseguindo acessar mercados que muitas vezes você não conseguiria. Por quê? Porque os fundos têm essa possibilidade. Mas existem outros fundos que ele não tem esse direcionamento do nome. O renda fixa investe em renda fixa. O ações, ele investe a maior parte em ações. O cambial investe em câmbio. Mas este outro fundo, ele se chama multimercado, porque ele investe em vários tipos de mercados. Eles investem numa combinação de renda fixa, ações, em câmbio. Eles possuem estratégias mais livres para que o gestor tome a decisão no que ele acredita ser o melhor. Ele não fica preso nesse direcionamento da classe dos ativos. Eles podem investir em tudo. Então, com isso, eles oferecem uma estratégia diversificada, o que pode reduzir o risco em comparação em fundos que investem em um único tipo de ativo. E nestes fundos, os gestores têm a liberdade para mudar a alocação dos investimentos, mas claro, conforme a política de investimentos daquele fundo e também, naquilo que ele acredita que serão as condições do mercado. O risco e o retorno podem variar amplamente, dependendo de cada estratégia do fundo. Existem fundos multimercados que eles têm uma estratégia completamente livre. Já outros, eles gostam de investir no que a gente chama de juros e moeda. Outros, eles gostam de fazer operações de curtíssimo prazo. A gente chama esses fundos de fundos multimercados tradings, mas eles possuem diversas estratégias dentro dele. Eles não ficam presos, como na renda fixa, nas ações e no cambial. Mas tem um outro fundo que ele é muito famoso hoje no mercado brasileiro. Que fundo é esse? Os fundos imobiliários. O que é este fundo imobiliário? O que ele acaba fazendo? Ao invés de você pegar o dinheiro, comprar um terreno, construir uma casa, vender a casa, ou, por exemplo, comprar um terreno, construir uma casa e alugar essa casa, o fundo imobiliário ele vai poder fazer isso por você, porque o objetivo dele é investir no mercado imobiliário. Mas existem duas estratégias muito claras aqui. Quais que são elas? A primeira é o que a gente chama de estratégia de tijolo. A outra é a estratégia de papel. Você pode escutar e ler esses nomezinhos aí dentro do mercado. Qual é a diferença deles? O tijolo é quando o fundo de investimentos, o gestor, ele vai comprar exatamente o tijolo, não os 6 furos ou 4 furos, mas sim ele vai comprar o prédio. Você conseguiria tocar, ele é tangível. Mas dentro desses fundos nós podemos ter fundos logísticos, fundos de prédios comerciais, de casas, de loteamento, mas existe ali o objeto, o imóvel em si. Esses são os fundos de tijolo. Já outros fundos, os chamados fundos de papéis, eles pegam o dinheiro do fundo e emprestam para rendas fixas atreladas a imóveis, como as LCIs, os CRIs, que são de securitização. Então eles têm muito uma característica de renda fixa. Qual que é a diferença do fundo imobiliário, então, desses de papéis, para aquela renda fixa que eu te expliquei? É o seguinte, quando você é uma pessoa física e este fundo está negociado em bolsa de valores, em algumas características específicas, quando você pega o seu dinheiro de volta através dos dividendos, você não tem imposto de renda. Então, muitas pessoas buscam os fundos imobiliários para viver de renda. Da mesma forma, quando você está com aquele pensamento, vou ter diversos imóveis para alugar e viver de renda. Por que ter 1, 2, 3, 5 imóveis e viver de renda destes imóveis próximos de você, se você poderia ser dono de 200, 300, 500 imóveis através do fundo e continuar recebendo esse rendimento mensal, essa distribuição, este aluguel isento de imposto de renda? Essa estratégia ocorre tanto nos fundos de tijolo
quanto nos fundos de papéis. A diferença é, quando você está num fundo de tijolo, você tem uma possibilidade de crescimento maior, mas você tem um risco maior porque o imóvel pode não se valorizar. Quando você está num fundo de papel, você tem uma segurança maior da renda fixa, mas um potencial de crescimento menor. Mas os dois podem te pagar um rendimento mensal baseado nos lucros que eles estão tendo. Mas diferentemente de quando você investe lá direto no ativo, quando você compra as ações, quando você compra uma casa, quando você empresta dinheiro para o banco ou para o governo, os fundos eles possuem uma coisa chamada de antecipação do imposto de renda. No mercado chamamos isso de come-cotas. Nem todos os fundos possuem o come-cotas, mas a sua grande maioria sim. Quais que são eles? São os fundos de renda fixa. O que acontece? Todo final de maio e final de novembro, o governo fala o seguinte: você está tendo lucro com esse fundo de investimentos? O valor da tua cota que você adquiriu, ela se valorizou com o passar do tempo? Se sim, o governo ele vai pedir o imposto dele de forma antecipada e não apenas quando você pegar o seu dinheiro de volta. Na renda fixa, quando você empresta o dinheiro no banco, o governo só te cobra o imposto quando ele transforma a tua aplicação financeira em dinheiro. Se você investiu num CDB por 1, 2, 3 anos, quando aquele CDB se transformar em dinheiro de volta, aí sim o governo te cobra imposto. Nos fundos de renda fixa, não. Final de maio, final de novembro, o governo diz: me dá meu imposto.